Muito bem, pessoal, começando mais um vídeo aqui em pleno calor europeu. Estamos filmando com vocês aqui, como de praxe, né, nas ruas, nas praças italianas. Eu prefiro muito mais transmitir qualquer coisa para vocês das ruas, né, para vocês sentirem sempre o calor aqui, literalmente, mas sempre o clima aqui de onde nós estamos vivendo, passeando, ou do tema que nós transmitimos para vocês. Mas algumas vezes nós temos um material ali pronto para ser transmitido, para a gente conversar com vocês, e aí nós falamos ali de casa também, com o benefício do ar-condicionado nessas épocas, sempre é muito útil. Mas é sempre um prazer aqui compartilhar com vocês um pouco desses momentos. Sabemos também que muita gente viaja junto conosco, né? Nos nossos vídeos no Andiamo, principalmente, aqui nos nossos bate-papos no Dois Cafés. Então é uma oportunidade para as pessoas sentirem um pouco as ruas. Por mais que esse seja um vídeo muito simples aqui, que eu quero falar para vocês, mais uma vez aqui, né? É um tema que sempre aparece, primeira vez no Dois Cafés, mas no Andiamo foi tema do primeiro vídeo, que foi o espanto, né, com o calor europeu. Pessoal, antes de nós continuarmos aqui, quero agradecer aos membros do canal, aos membros do Dois Cafés. É muito importante o apoio de vocês. Caso vocês queiram se tornar membros do canal, para nós vai ser uma grande satisfação, um grande apoio aqui para o nosso trabalho, um incentivo também para que nós façamos mais vídeos, mais materiais. Então vocês podem clicar no botão Seja Membro, aparece lá todos os benefícios do canal e vocês, como sabem, né, podem cancelar a qualquer momento. Isso aqui é um produto do YouTube, um produto do Google, para a gente é muito importante e soma-se aos nossos quase 100 membros que nós temos lá no Andiamo já há muitos anos. Isso é muito importante para nós e com o tempo nós vamos fazer mais materiais também exclusivos aqui no Dois Cafés. Então sejam todos muito bem-vindos, serão todos muito bem recebidos. O barulho das cigarras aqui eu acho que está pegando no microfone, vai nos acompanhar como todo verão, não tem jeito. Você pode colocar o maior redutor de ruídos, que elas estão sempre presentes, faz parte, as cigarras também são parte do verão. Pessoal, eu lembro da primeira vez que eu visitei a Europa, são mais de 20 anos, que eu estive na Espanha, eu desacreditei com o calor, cheguei a passar mal, assim, o que é uma vergonha, né, para alguém que vivia no Brasil, inclusive tinha uns amigos mexicanos lá e eles ficaram espantados. Mas pô, você não é brasileiro, você tá passando mal com o calor. Passei muito mal com o calor de Sevilha e assim, foi meio que traumatizante até. Eu nunca mais voltei para a Europa durante esse período. Eu fiquei bem espantado mesmo, mas tem algumas diferenças e nós vamos pontuar algumas para vocês e também talvez, né, tentar pontuar para vocês o porquê que as pessoas reclamam tanto desse calor que é extremamente intenso aqui na Europa. Bom, temos alguns dados aqui, né? Segundo o Copernicus, 2024 foi o ano mais quente já registrado no planeta. Maio de 2025, o segundo maio mais quente da história. Agora, pessoal, na Europa, 45% dos dias foram muito mais quentes que a média e 12% foram os mais quentes já registrados. Apenas 31% da superfície europeia teve 3 meses com geadas, o menor registro da história. Sempre esse período de verão era visto, né, por muitos turistas do mundo inteiro, pelos próprios europeus, como um respiro cultural, né, porque aqui nós estamos no período das férias europeias, então é um momento muito importante aqui para todos que vivem aqui na Europa e agora tem se tornado cada vez mais difícil, né? Mas isso já há muito tempo, principalmente em algumas áreas. Mas o que nós queremos esclarecer para vocês, o que é muito importante que se diga, porque são muitas as reportagens e tal, alertando, né, sobre o calor europeu. A Europa é um continente pequeno, né, se comparado, por exemplo, ao Brasil, né? A Europa cabe dentro do Brasil várias vezes. Dentro do Brasil mesmo, né, pessoal, são muitos climas diferentes, né? A gente não pode falar que o clima do sul é igual ao clima do norte. Isso também difere de cidade para cidade dentro de um mesmo estado. E isso ocorre aqui também, não só no continente, mas dentro dos países. Por exemplo, a Itália, que é um país esticadão aí, né, que pega um pedaço aí do meio aí da Europa para o sul, quase na África, os climas acabam tendo muita diferença. Nós estamos filmando aqui para vocês direto de Mantova, né, cidade onde nós moramos atualmente, e isso tudo faz parte da Pianura Padana, que é uma área geográfica muito mal agraciada, podemos dizer assim, com as questões climáticas, né, por vários motivos.
Motivos geográficos, topográficos, fazem daqui uma região especial no mau sentido, porque aqui são verões extremamente quentes e invernos extremamente frios, isso por conta também da umidade. Então tem uma variação muito grande. Muita gente até pensa que o sul da Itália é sempre mais quente e é pior lá, porque, olha, o calor lá no sul deve ser muito desagradável, é melhor ali o norte, que é mais perto dos Alpes e tal. Isso não é verdade. Lamento dizer quem pensava assim. Não é. O sul ele é agraciado por muitas coisas, né? A gente pode dizer assim, pela qualidade de vida lá, pela qualidade dos alimentos e tal, e também pela qualidade climática. Lá é muito mais agradável. Em muitas partes do sul da Itália você respira aquele clima verdadeiramente mediterrâneo, né? Que é onde o pessoal procura passar as férias também. Nem todo o sul também, mas isso para separar um pouco para vocês. Ali da Península Ibérica, uma parte da França, são os locais que acabam sofrendo mais, inclusive com grandes queimadas essa época de verão. Então todo ano é a mesma história e é um sofrimento muito grande. É uma época que felizmente dura pouco, né, o verão. O ápice muito grande é entre julho e agosto. Final de agosto as coisas já começam a melhorar bastante, mês de setembro fenomenal, mas enquanto se vive o calor, se vive muito forte. E algo que eu disse para vocês, como acontece no Brasil, por exemplo, no inverno, geralmente, eu digo assim, generalizando também, mas geralmente no inverno as casas são muito frias, não é verdade? Quem mora aí no sudeste, no sul, sente bastante. Às vezes a temperatura nem está tão baixa assim, mas as casas são muito geladas. As casas no Brasil não foram preparadas para grandes períodos de inverno. Então você sente muito frio, as pessoas sempre muito agasalhadas dentro de casa. Algo que não acontece aqui na Europa de forma geral, porque as casas são preparadas para longos períodos de inverno. Porque aqui o inverno, se a gente juntar aí com um período da primavera, um pouco do outono, é um período muito extenso aqui de frio, né? De meia estação, frio, passa aí de 6 meses. Então as casas, elas têm essa preparação, as cidades têm essa preparação, os negócios e tal. Esses locais que foram feitos para dar um conforto climático acabam não tendo o mesmo conforto muitas vezes durante os períodos de calor. Isso acontece porque muitas construções europeias aqui na Itália, falando especificamente, são bem antigas. As que são novas eles consideram dos anos 1960 para frente, no pós-guerra ali, né? Mas já são edifícios bem antigos e muitas vezes não tem uma grande qualidade arquitetônica, diferente dos edifícios que eles produzem hoje, aqui mesmo na Europa, aqui mesmo na Itália. Os edifícios que saem agora da planta, aí, o que eles constroem, então são preparados para o calor e também para o inverno. Um dado interessante é que nem 25% das residências italianas possuem ar-condicionado, por exemplo, que é um dado que eu acho extremamente importante. E até uma curiosidade aqui, já que a gente conversa aqui sobre os dados que acontecem, também sobre a nossa vida pessoal, para agregar um pouco para vocês. Quando nós nos mudamos aqui para a Itália, né, para Bolonha, a primeira cidade onde nós moramos, como vocês bem sabem, nós procurávamos apartamento e, sinceramente, não estávamos ligados se o local tinha ar-condicionado ou não. A gente queria logo pegar um apartamento para a gente se estabelecer aqui. E alugamos o apartamento e o corretor falou, olha, tem ar-condicionado aí. A gente, tá bom, não vamos usar nunca isso aí, né? E eventualmente, sei lá, quando? Isso porque a gente alugou ali no período de inverno, né? Tava aquele frio e tal. Quando nós chegamos era no começo da primavera, começou depois a esquentar e vimos que, felizmente, tínhamos ar-condicionado em casa no nosso quarto de dormir, que foi sensacional e praticamente nós transferíamos ali a nossa casa para o quarto. Os 2 escritórios ali no quarto, tudo acontecia no quarto ali, né? Inclusive nós dormíamos também, faz parte. Então é algo muito importante para quem vem viver na Europa, é fundamental ter um sistema de resfriamento, senão você não vive, é difícil para dormir e tal, é muito complicado. De forma geral, os maiores problemas dentro das casas estão nos centros históricos, porque as construções são mais antigas, mas também há exceções e belas exceções quando o local passa por uma completa reestruturação. Aí praticamente só fica a capa, né, do edifício, um edifício antigo, mas lá dentro é todo reformado e todo preparado. Mas de forma geral, os maiores problemas acontecem aí porque fora dos centros históricos, as cidades elas foram concebidas ali de uma maneira mais contemporânea, né, um modelo urbanístico
mais interessante para se viver, né? Já que as ruas são mais largas, tem um espaçamento maior entre os edifícios e tal, diferentemente do centro histórico, com as vielinhas e tal, menos iluminação. Então no frio também se castiga mais essa parte da cidade. Lógico que isso não acontece em todas as cidades europeias, eu estou falando de um contexto geral. Então sempre que vocês visitarem uma cidade, observem também fora do centro histórico, são cidades diferentes, né? Ali você nota um modelo diferente de urbanização. Os centros históricos são muitas vezes um feijãozinho dentro da área da cidade, né? Mas é ali onde se respira a cultura, a alma, a história e tal. Mas são muitos locais que nem sempre são providos de grandes parques, áreas verdes, nem sempre isso acontece. Mas se você se afasta um pouco, você já encontra muitas vezes grandes áreas verdes e tal. Então muita gente diz, olha, os centros históricos europeus, ou nem isso, né? Eles falam assim, as cidades europeias não tem verde, não tem árvore. Não é bem assim, isso se resume a um trecho, muitas vezes, das cidades, e aí você tem essa questão importante com a vegetação fora desses grandes centros. Estou falando isso por conforto climático, mas não que isso acabe influindo sobre o que está ocorrendo realmente, um aumento de temperatura global, e que a Europa vem sendo a maior atingida nos períodos mais quentes. É isso que ocorre, porque a temperatura aqui na Europa ela vem aumentando de uma forma muito mais exponencial do que em outras partes do mundo. Claro que muitas cidades vêm pensando em melhorias urbanas dentro dos seus centros históricos ou dentro das suas áreas ali mais populadas. Então, cidades como Barcelona, Milão, Paris e tantas outras, aí estou só citando cidades grandes capitais, mas elas têm programas aí de reflorestamento, programas de urbanização qualificada, pensando nos períodos mais quentes também, mesmo porque os invernos não vêm sendo assim aqueles invernos extremamente frios de anos anteriores. Então eles estão realmente pensando nessas alternativas. E algo que eu sempre acho muito legal é quando as cidades elas afastam os carros ali dos centros históricos, porque é algo muito ruim você estar passeando e ainda tem carro ali fazendo rally com você. Então eu acho isso muito importante. Muita gente se surpreende, chega aqui na Europa e não pode entrar com seu carro alugado aqui e ali, e eu acho isso fundamental e não deve entrar mesmo, e isso vai ocorrer com maior frequência. E aí é claro que o incentivo ao uso do transporte público também é um fator muito importante. Claro que todas essas soluções ainda estão engatinhando, eu acredito que são soluções tardias, né? Não se pensava muito nisso, nem há 10, 15 anos se falava muito pouco. Então tudo que se faz agora é plantar uma semente para tentar combater aí um avanço climático muito forte. Quem acaba sofrendo mais nisso tudo são os trabalhadores que estão aqui no campo, nas ruas, que estão fazendo serviços pesados. Então são algumas situações difíceis, inclusive muitas pessoas vão a óbito por conta de trabalhos muito pesados. E quem sofre mais no final das contas? Esses trabalhadores que estão, como eu disse, fazendo serviços que muitas vezes os europeus não querem fazer. Então são serviços que sobram ali para os imigrantes, serviços que ninguém quer fazer e que acabam ceifando a vida de muitas pessoas e prejudicando a saúde de tantas. Então algumas medidas estão sendo tomadas também de maneira tardia, mas, por exemplo, isso são decisões regionais, né? Mas a maioria das regiões aqui estão seguindo isso, de evitar o trabalho entre os horários mais quentes, né? Meio-dia, 4 da tarde, fazer uma proibição de pessoas que tenham que trabalhar em locais em aberto, né? Expostos aí às intempéries climáticas, para que elas tenham maior segurança. Isso é o mínimo. O verão europeu ele tem um apelo quase místico aqui para todos que vivem aqui, afinal são muitos dias, muitos meses onde as pessoas vivem fechadas, né? Da casa para o trabalho, ou quem trabalha em casa fica em casa, dá uma saidinha para ir no mercado, dá uma voltinha, mas realmente tem uma certa intensidade em muitas áreas europeias, né? Como eu disse, não são todas as áreas com a mesma intensidade climática, e quando chega o verão as pessoas
como dizem no Brasil, soltam a franga, né? Algumas, e as pessoas querem se divertir, querem aproveitar. Então, mesmo com o verão muito alto, eles estão nas ruas, né? Lembrando que muitas pessoas não têm um conforto climático dentro de casa, inclusive no período de verão. Então, muitos países promovem locais de abrigos, né, ou indicam locais onde as temperaturas são mais baixas, como nesse parque onde nós estamos agora, há essa indicação, e alguns locais também onde tem um conforto climático, um ar-condicionado para as pessoas ficarem ali, as pessoas idosas passarem o dia, né, tem muitos centros sociais. Inclusive, há alguns anos aí nós estávamos em uma cidade da Espanha, né, em Múrcia, muito calor por lá, e notamos que algumas igrejas estavam ali com ar-condicionado e alguns senhores de idade estavam ali passando o dia dentro da igreja ali, exatamente para ter um conforto climático, né? Ali o calor muito forte, a Espanha extremamente afetada com tudo isso. Então, tem essas indicações cada vez mais, e isso é muito, muito importante para que as pessoas consigam passar esse período. Mas, como eu disse, as pessoas em geral querem estar nas ruas, querem compartilhar ali os seus momentos. Não é difícil ver as pessoas ali tomando um vinho branco, sentado ali na grama, final de tarde todo mundo tomando seu aperitivo, e por aí vai. As pessoas querem, elas precisam disso. E tem áreas magníficas aqui na Europa onde as pessoas podem, né, se conseguem aí pagar, né, vamos dizer assim, passar um tempo aí perto do mar, na área de montanha. Então são locais muito concorridos, né? Estamos mostrando para vocês agora uma temporada de vídeos lá na Puglia, lá no Andiamo, e nós filmamos isso durante o período de outono e inverno. Pegamos ali preços mais baixos e tal, e ficamos tranquilos, mas essa época aqui já é uma época mais cara. Por quê? É um destino turístico do italiano ir para lá. Então são muitos locais como esse que faturam horrores, porque tem esse apelo geral dos europeus. E as cidades de arte, né, vamos dizer assim, uma cidade como Bolonha, uma cidade como Roma, Firenze, elas são cidades muito procuradas em períodos mais frios, porque elas têm um apelo. As cidades são muito portentosas, são muitos museus, esculturas, arquitetura belíssima, aquele clima europeu histórico, onde no verão ninguém frequentava mais. Sabe o que está acontecendo nos últimos verões? As pessoas, mesmo com todo esse calor, estão visitando essas cidades como se não houvesse amanhã. Então foi algo muito surpreendente quando nós fomos morar em Bolonha. Chegava essa época, não tinha ninguém na cidade, até nós fizemos nosso primeiro vídeo lá no Andiamo, retratando isso, como a cidade ficava vazia, tranquila. Agora não, agora está sempre cheia, mesmo durante o período do verão. Então parece que depois aí da época da pandemia, as pessoas não querem deixar passar nenhum período da vida. Elas querem aproveitar tudo, e muitas estão se habituando com esse calor muito grande e curtindo a cidade mesmo assim. Lógico que isso também afeta a saúde para muitos, né? E vale lembrar que o calor aqui, ele é úmido, muitas vezes é um calor que tem a temperatura ali registrada, mas tem a sensação, que é diferente e às vezes é muito mais acentuada. Falando um pouquinho aqui das nossas experiências, né, vivendo aqui, no começo nós viajávamos também durante esse período de verão para cidades que muitas vezes as pessoas não queriam viajar, como eu disse. As ofertas eram tantas ali, a gente aproveitava ainda assim, para a gente era tudo novidade, mas nem sempre era muito agradável, né? Com o tempo, praticamente nós não viajamos mais durante o verão. É um período que nós colhemos tudo que nós temos para fazer, o que estava pendente, e ficamos em casa trabalhando, adiantando também materiais para os nossos canais. Em geral nós evitamos e guardamos os nossos recursos aqui para viajar a partir de setembro até dezembro, que vocês podem ver lá no Andiamo, praticamente os nossos vídeos são feitos muito nessa época e a gente tem muitas gravações, porque é um período que incentiva longas caminhadas, como nós gostamos e tal, os preços um pouco mais calmos. Enfim, não é uma característica nossa, sei lá, ficar sentado ali na praia, parados e tal. Para quem gosta, é a época ideal. Como nós gostamos de andar, caminhar, sempre fazer alguma coisa, não é época boa pra gente. Então é época que a gente dá uma parada. Isso vai de cada um, né? Conhecemos aqui italianos que viajam essa época sempre, outros já estão também deixando de viajar essa época, já conseguem, quando conseguem, né, postergar um pouco, como eu disse, para setembro, porque é uma época difícil. A economia vai forte ainda, né, durante essa época de verão, principalmente nas áreas turísticas, mas muita gente acaba
também perdendo muito dinheiro nas indústrias, por questões aí, né, trabalhistas já, as pessoas têm que dar uma parada na produção muitas vezes, equipamentos também que às vezes não suportam esse calor tão intenso. É um período também que ocorrem muitos problemas, né, em geral na Europa, com relação ao grande volume de pessoas, né? E somado a isso, não sei, acho que o calor dá uma fritada em tudo. Então, muitas vezes tem problemas nos aeroportos, problemas nos trens. Não é incomum de ver isso, sempre ocorre. Então é um período que a gente prefere ficar assim, ali, só observando e tal. Agora, no momento, nós moramos ainda na Pianura Padana. Pode ser que a gente ainda continue morando, porque é uma região que tem muitas oportunidades, uma região muito interessante, né, por tantos aspectos, mas também pode ser que um dia a gente vá para outras áreas aí, onde a gente pode desfrutar um pouquinho também do calor, né? Não sei. Mas aqui é difícil, viu, pessoal? É uma área já complicadinha. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Eu sei que muita gente que nos acompanha mora aqui na Itália, na Europa. Eu quero saber da cidade de vocês, o que vocês costumam fazer. E também se algum de vocês já viajou aqui durante essa época de verão. Olha, pessoal, minha recomendação, se der para você postergar, postergue, você vai aproveitar muito mais. Ou venha um pouquinho antes ali, também no período primaveril aqui, né, que é muito, muito legal. Mas essa época aqui, olha, melhor aguardar. O planeta cada vez mais quente, nós temos que tentar fazer que isso não avance muito. Bom, pessoal, muito obrigado a todos que acompanharam esse vídeo diretamente aqui da cidade de Mantova, Regione Lombardia. É isso, pessoal, nos vemos no próximo Café Sem Açúcar, é claro. Tchau, tchau, pessoal!